Boa noite. Boa noite. A Defesa Civil está em alerta por conta da chuva em BH e na região metropolitana. 24 horas depois do temporal, muita gente ainda tenta colocar a casa em ordem. Imóveis foram interditados por causa do risco de desabamento. As imagens mostram o momento em que o muro desaba no bairro João Pinheiro, região noroeste de Belo Horizonte. No bairro Floresta, na região leste da cidade, outro desmoronamento. Desta vez, o muro de contenção de uma obra desabou e afetou 8 casas na rua Jacuí, no bairro Floresta, na região leste da capital mineira. A Defesa Civil interditou os imóveis. Em pouco mais de 1 hora de chuva forte, o nível do Ribeirão Arruda subiu e as águas corriam com muita força. Esta avenida, no bairro Horto, se transformou em um rio. Os bueiros jorravam água para o alto. Somente o motorista deste carro se arriscou a passar. Os outros tiveram que parar e esperar o nível baixar. A poucos quarteirões dali, a Polícia Militar precisou interditar a rua que ficou alagada. Na Avenida Bernardo Vasconcelos, uma das principais da capital mineira, o córrego transbordou e os carros foram arrastados. Este veículo só parou ao bater no poste. O interior do carro ficou cheio de água barrenta. Parte de uma construção cedeu com o deslizamento de terra e o local ficou destelhado. A Avenida Francisco Sá, na região oeste da cidade, também ficou alagada. Motoristas tiveram dificuldade para passar. A poucos metros dali, na Avenida Amazonas, uma verdadeira cratera foi aberta com a força das águas. No bairro Goiânia, na região nordeste, o dia seguinte foi de contabilizar prejuízos. O nível da água chegou até as roupas no varal. Casas foram invadidas e moradores ficaram ilhados. Aqui encheu tudo, entrou água até aqui dentro de casa. Não tinha nem lugar para passar aqui. Era umas meia-noite ainda que estava cheio de água ainda. Não tinha saído ainda não. Foi na hora, todo mundo saiu, né? Ficou com medo. Foi rápido, foi muito rápido. Flagrante da falta de estrutura em uma das principais rodovias de Minas Gerais. Nessas imagens que foram enviadas por um telespectador, a água tomou conta do trecho da BR-381 que fica entre Belo Horizonte e o posto da Polícia Rodoviária Federal na saída para Vitória. Ao desviar, um dos carros quase bate nos outros veículos. Ali não há escoamento e a água fica jorrando. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção. Mas a assessoria do DENIT informou que serão feitas vistorias nos pontos de dispositivos de drenagem para ver se alguma coisa possível de obstrução esteja sendo colocada naqueles lugares e qualquer problema será sanado imediatamente. Você de casa também pode participar do Jornal Band Minas. Basta que você envie fotos ou vídeos para o e-mail redação.mg@band.com.br. Não esqueça de enviar o seu nome e o seu telefone. Em Montes Claros, o prefeito Rui Muniz decretou hoje situação de emergência por causa dos estragos provocados pela chuva na cidade. Foram registradas inundações em pelo menos 20 bairros. O Corpo de Bombeiros já atendeu a 60 ocorrências de inundação. 3 pessoas ficaram ilhadas. Foram mais de 10 chamados de desabamentos de muros, portões e paredes de residências. Esse foi o maior volume de chuva em Montes Claros nos últimos 35 anos. Já choveu na cidade 128 milímetros. Número maior que esse só foi registrado na década de 70. O comandante do Corpo de Bombeiros em Montes Claros, Major Sérgio Oliveira, explicou por telefone qual está sendo o trabalho das equipes de resgate. Juntamente com a Defesa Civil, nós temos procurado atender aquelas pessoas que estão em situação mais grave, que se refere a pessoas desabrigadas, alojadas, né? Estão tentando arrumar locais para as pessoas ficarem. Normalmente aqui essa região é muito seca, então quando acontece uma chuva dessas, a população inclusive não está muito preparada ainda para esse tipo de evento. Na cidade de Vieiras, na Zona da Mata, 4 pessoas morreram em um acidente. O carro em que elas estavam caiu dentro de um córrego. Segundo o Corpo de Bombeiros, o mais provável é que o motorista tenha perdido o controle, batido em uma árvore e caído no Ribeirão dos Alves. O acidente ocorreu em uma estrada que liga Vieiras a Miradouro. Foi preso em flagrante por tráfico de drogas um dos acusados de matar um torcedor cruzeirense espancado em Belo Horizonte. Rato, como é conhecido, estava em casa no bairro Nova Vista quando foi surpreendido pelos policiais. Com ele foram apreendidos cocaína, balança de precisão e rádios comunicadores. Rato está entre os 6 réus que vão a júri popular no próximo dia 30 de janeiro pela morte de Otávio Fernandes,
o torcedor cruzeirense que foi assassinado no dia 27 de novembro de 2010, quando saía de um campeonato de Vale Tudo num ginásio da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região centro-sul de Belo Horizonte. Imagens das câmeras de segurança de um shopping que fica próximo ao local flagraram o espancamento do jovem que morreu no local. Rato respondia ao processo em liberdade. No sábado, ele foi ouvido, autuado por tráfico e levado para o Ceresp São Cristóvão. Já está em casa a menina de 6 anos, vítima de uma bala perdida no bairro Casa Branca, região leste de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o tiroteio foi motivado pela disputa do tráfico de drogas. A marca de tiro nas costas da menina de apenas 6 anos demonstra que o tiroteio por pouco não se transformou em tragédia. Outras crianças brincavam na Avenida Santa Albertina, no bairro Casa Branca, na região leste, quando começou a troca de disparos. A mãe da menina, que tem medo de ser identificada, lembra que ficou desesperada ao ouvir os tiros. Foi um susto muito grande, porque, como diz, eu também já fui alvo de bala perdida. A gente não tem liberdade de sair, dormimos todo mundo com medo, inclusive a minha filha, à noite, ficou acordada a noite inteira, passando mal, assustada, né? A gente tem muita criança no lote, isso está sempre acontecendo, né, no bairro aqui. O alvo dos tiros era Matheus Tadeu Gonçalves, de 23 anos, que, segundo a Polícia Militar, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também foi atingido nas costas e já recebeu alta no Hospital João 23. A polícia ainda não tem pistas dos autores dos disparos. O morador, que também não quer ser identificado por medo de represálias, guardou o projétil e disse que, por sorte, ninguém sofreu ferimentos mais sérios. Acontece uma coisa dessa, a gente fica meio assustado. Principalmente depois que chegamos aqui na garagem e aí vimos que um dos tiros perfurou, né, o portão da garagem, e se tivesse alguém passando por aquele local naquele momento ali, eu acho que teria acontecido alguma coisa mais grave. 27 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-040 em Sete Lagoas. Segundo o motorista do ônibus que levava os passageiros, a pista estava escorregadia por causa da chuva. O veículo rodou na rodovia antes de tombar. 2 pessoas de 16 e 60 anos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. 20 foram encaminhadas para o hospital pelo SAMU e as outras 5 por ambulâncias sanitárias da Prefeitura. Divulgado hoje os números de acidentes com mortes nas estradas estaduais e também no anel rodoviário. Vamos falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira. Ele traz os detalhes deste levantamento. Quais são esses dados, Eloy? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, esse levantamento foi feito com base no número de acidentes com mortes nas rodovias estaduais, no anel rodoviário e na BR-356, principal ligação de Belo Horizonte, na saída para o Rio de Janeiro. Esses 2 últimos pontos, o anel e a BR-356, são fiscalizados pela Polícia Militar Rodoviária, apesar de serem trechos federais. O balanço ficou assim: no ano passado foram 123 mortes e o que chamou a atenção é que desse total, 44 mortes foram de motociclistas, o que equivale a dizer a 35% das mortes. Desse total de mortes envolvendo motociclistas, maioria esmagadora é de homens com idades entre 18 e 40 anos. No anel rodoviário, aqui onde nós estamos, foram 13 motociclistas mortos em acidentes aqui no anel rodoviário. Na rodovia que liga Belo Horizonte a Ribeirão das Neves, foram 5 mortes. Na BR-356, saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 5 motociclistas morreram. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Eloy. Foi sepultado no fim de semana o corpo do presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Minas Gerais, José Acácio Carneiro. José Acácio foi mais uma vítima do trânsito. O carro dele foi atingido por uma carreta que não conseguiu parar na BR-040. No velório, parentes e amigos usavam blusas com a estampa do rosto de José Carneiro, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Minas Gerais. José era conhecido pela luta contra a violência no trânsito. Ele morreu depois que o carro em que estava foi atingido por um caminhão. O trânsito estava lento na BR-040, perto do viaduto da Mutuca, por causa de um acidente quando vários veículos foram atingidos pelo caminhão. Há 20 anos ele sempre está à frente de entidades na defesa do transporte, na defesa do caminhoneiro, na defesa de evitar esse assassino que existe.
Ele tinha conhecimento tanto quanto os demais que estavam com ele, que eram parceiros dele. Ele tinha uma imensidão de amigos, né, que sempre o apoiavam nas suas ideias, nos seus projetos, nas suas paralisações, porque era uma pessoa muito séria. Após 9 horas de negociação, chegou ao fim a rebelião no presídio de Caratinga, na região leste do estado. 2 agentes penitenciários foram feitos reféns. A rebelião teve início na madrugada de sábado e envolveu 180 dos quase 300 presos da unidade prisional. A estrada de acesso ao presídio foi interditada pela PM. Segundo a polícia, um preso fingiu que estava passando mal e chamou os agentes para ajudá-lo. E no momento em que o detento era retirado da cela, os agentes foram rendidos pelos outros presos e foram feitos reféns. Os presos arrancaram as grades das celas e foram para o pátio. De acordo com informações de dentro da cadeia, Rangel Rodrigues Castro, Tchosca, de 22 anos, é apontado como líder da rebelião. Eles reivindicaram espelhos nas celas, flexibilidade no horário e dias de visita e agilidade na tramitação de processos. De acordo com o superintendente de segurança prisional do estado, 15 celas ficaram destruídas. 61 detentos tiveram que ser remanejados, 20 deles para a penitenciária de Ipaba e 41 para o presídio de Ponte Nova. 214 detentos permanecem aqui. Os presos entraram algemados no ônibus. Na saída para a BR-116, parentes dos detentos começaram o tumulto em busca de notícias. Kersilene Kelperro, diretora do presídio, passou a lista dos nomes dos presos remanejados. E o superintendente de segurança prisional do estado explicou o motivo. Alguns presos vão ficar aqui. Alguns presos tiveram que ser transferidos, até arrumar as celas que foram totalmente quebradas. Os 2 agentes penitenciários foram libertados sem ferimentos. 2 presos ficaram feridos sem gravidade durante o tumulto. Um adolescente de apenas 17 anos morreu depois de se afogar em uma cachoeira. Foi na zona rural de Uberlândia. De acordo com familiares, o jovem estava tirando uma foto quando se desequilibrou e afundou na água. Os amigos tentaram salvar o adolescente, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros foi chamado para encontrar o corpo. Só este ano, 28 pessoas morreram afogadas no estado. A seguir, você vai ver que pesquisadores da UFMG desenvolvem um remédio que pode salvar mulheres grávidas em risco. E um veículo desgovernado cai em uma ribanceira entre Belo Horizonte e Sabará. Foi hoje à tarde. E você vê agora imagens ao vivo da cidade, imagens do anel rodoviário próximo à Avenida Amazonas. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente neste momento. Agora 7 horas e 3 minutos, a gente volta em instantes. Jornal Band Minas.